O que começou como uma simples aparição em Varginha revelou-se o experimento mais perturbador da história, mas ninguém está preparado para o final. Use entonação de suspense, trilha com batidas lentas e imagem impactante luz vermelha, sombra da criatura. Helicópteros no céu, esses jovens, o pânico à chegada dos militares. Suspense. Ninguém acreditava até que o exército fechou a cidade. Ruas vazias, odor estranho, testemunhas silenciadas. E se fosse na sua cidade, você acreditaria. O que parecia uma invasão era, na verdade, um laboratório vivo. Não eram eles que estavam em teste. Éramos nós. Varginha foi só o começo. Deixe uma sensação de catarse e mais inquietação, dopamina pura. Se você chegou até aqui, é porque sente que a verdade está sendo escondida. E inscreva-se, porque no próximo vídeo vou revelar o detalhe que pode mudar tudo. O choque paralisou as jovens por meros segundos antes que o instinto de sobrevivência tomasse conta. Aterrorizadas, elas fugiram com os gritos presos na garganta, a imagem da criatura impressa em suas mentes. Em casa, o relato saiu atropelado, entre lágrimas e tremores, para pais e vizinhos que, a princípio, custavam a acreditar. O pavor estampado em seus rostos, contudo, era inegável, e a história chocante não tardou a se espalhar pela pequena Varginha. Quase simultaneamente, a presença militar intensificou-se de forma alarmante. Caminhões e jipes do exército, com placas de outras cidades, começaram a convergir para os bairros, bloqueando ruas. Rapidamente, estabeleceu-se um cerco que transformava a curiosidade em apreensão crescente. Não era um resgate, mas uma caçada meticulosa. Rumores de outras criaturas, feridas ou desorientadas, começaram a circular, justificando a urgência e a precisão das equipes de busca. Os militares agiam com uma coordenação em comum, como se soubessem exatamente o que procurar e onde. Eles estavam focados em uma missão de importância máxima e secreta. Uma quietude tensa instalou-se sobre a cidade, pontuada apenas pelo motor dos veículos e por ordens abafadas. Moradores eram discretamente aconselhados a permanecer em casa, a evitar janelas e a não fazer perguntas, pois o acobertamento começava, visando silenciar as testemunhas. No entanto, o cheiro, aquele odor estranho e pungente, e o pânico real nas ruas, seriam difíceis de apagar. As marcas no solo e os rastros inexplicáveis eram evidências físicas que a negação oficial jamais conseguiria apagar da memória dos varginhenses. A pacata rotina da cidadezinha foi estraçalhada. Escolas foram fechadas preventivamente, com comunicados vagos sobre exercícios de segurança. O comércio, antes vibrante, minguou sob a sombra dos blindados e dos olhares severos dos soldados. As ruas, normalmente cheias de crianças e conversas, esvaziaram-se. Um silêncio opressor as substituía, quebrado apenas pelo ronco dos motores e pelo farfalhar das folhas ao vento. O cheiro, contudo, permanecia. Um lembrete constante da realidade bizarra que se abatia sobre Varginha. Era um odor que desafiava a descrição. Algo entre enxofre, amoníaco e um mofo orgânico e doentio. Parecia impregnar as paredes e as roupas, as pessoas cobriam o nariz, mas o aroma persistia. Era um fantasma olfativo que alimentava a paranoia e a certeza de que a verdade era muito mais estranha do que qualquer boato. Enquanto os militares se moviam com uma eficiência quase robótica, a informação oficial era um vácuo. Jornais locais, sob pressão, publicavam notas curtas sobre manobras de rotina ou operação de fiscalização ambiental, mas a descrença era palpável. As rádios transmitiam apenas música, e a televisão, quando sintonizada, parecia mais distante do que nunca, alheia ao cerco que sufocava a pequena Varginha. Nas casas, as famílias se recolhiam, janelas eram mantidas fechadas e cortinas puxadas, não apenas para obedecer às ordens, mas por um medo instintivo de serem vistas, de testemunharem algo que não deveriam. Sussurros substituíam as conversas abertas. Cada barulho externo, um motor mais próximo, um grito distante era motivo para prender a respiração e apertar as mãos. A vida virou uma espera tensa. Com o passar das horas, a natureza da caçada militar tornou-se mais evidente. Não se tratava de uma busca generalizada. Os soldados pareciam ter alvos específicos. Equipes menores, equipadas com detectores e lanternas potentes, rastreavam áreas de mata fechada e terrenos baldios,
com uma precisão que sugeria o uso de tecnologia avançada e informações prévias. O que quer que estivessem procurando não era algo que se encontrasse por acaso. A cada nova patrulha, a cada novo bloqueio, a apreensão dos moradores transformava-se em um desespero silencioso. O pânico inicial das jovens testemunhas, antes visto com certo ceticismo, agora era a emoção dominante em toda a cidade. Elas, as garotas, foram retiradas de cena, isoladas em suas casas, suas vozes silenciadas. Mas a história que contaram já havia plantado a semente da verdade na mente coletiva. Testemunhas secundárias, pessoas que alegavam ter visto movimentos estranhos ou vultos na escuridão antes da chegada do exército, começaram a ser aconselhadas a manter o silêncio. Alguns relataram visitas noturnas de homens de terno, com perguntas diretas e olhares intimidadores que deixavam claro que qualquer divulgação de informações seria prejudicial para a segurança de suas famílias. O acobertamento não era mais discreto, era uma ameaça velada. A resposta a essa pergunta começava a se desenhar nas ações frenéticas que se seguiram. A entidade, envolta em lona grossa e transportada em uma maca improvisada, foi levada com extrema cautela. O cheiro, embora abafado, ainda permeava o ar da madrugada, um lembrete pungente. O comboio de uma ambulância sem identificação, escoltada por jipes militares, moveu-se rapidamente sob a escuridão, evitando qualquer olhar curioso. O destino inicial da criatura permaneceu um segredo absoluto, mas a rota sugeria um dos pontos de concentração militar fora da cidade. Médicos e cientistas, cujas identidades eram um mistério, já aguardavam. A logística impressionava pela precisão, evidenciando um plano de contingência pré-existente. Isso levantava a questão desconfortável. As autoridades já esperavam por algo assim? Enquanto a criatura era realocada, a caçada em Varginha não cessava. Na verdade, intensificava-se. Boatos de múltiplas entidades avistadas ganhavam força, transformando o pânico em paranoia coletiva. Helicópteros com holofotes varriam os céus noturnos, suas luzes invadindo janelas e quintais, acentuando a sensação de que a cidade estava sob um cerco impiedoso. Os homens de terno, antes figuras de ameaça velada, agora atuavam com brutalidade explícita. Suas visitas se tornaram mais frequentes. E as sugestões de silêncio, mais diretas e intimidatórias. Famílias de testemunhas eram vigiadas, telefones grampeados e qualquer tentativa de divulgar informações era sufocada. A verdade não era um luxo, era um perigo mortal. Para os militares e policiais de baixa patente envolvidos, a realidade era ainda mais chocante. Muitos foram isolados, seus depoimentos registrados e memórias questionadas, sob interrogatórios exaustivos. O trauma do confronto, combinado à pressão do sigilo, começou a cobrar seu preço, gerando pesadelos e crises de ansiedade entre os homens que apenas cumpriam ordens. A cidade, outrora pacata, agora era uma cápsula de medo e incerteza. O cheiro bizarro, que antes parecia se concentrar nos locais dos avistamentos, agora impregnava Varginha, misturando-se ao pó das ruas e ao ar que todos respiravam. Era um lembrete constante da intrusão, da violação de sua normalidade por algo que não pertencia a este mundo. As autoridades, por sua vez, emitiam comunicados lacônicos sobre exercícios militares de rotina e investigações de distúrbios locais, desmentindo categoricamente qualquer relato incomum. Mas os olhos dos moradores viam a verdade nas patrulhas incessantes, nos rostos pálidos dos soldados e no silêncio ensurdecedor dos noticiários nacionais sobre os acontecimentos na pequena cidade mineira. A teia de segredo se apertava, transformando cada sussurro em um potencial ato de traição. A caçada continuava, não apenas por uma criatura, mas pela preservação de uma narrativa cuidadosamente construída. Varginha havia se tornado o epicentro de uma batalha pela verdade, onde o inimaginável já era uma realidade palpável e a humanidade confrontava os limites de sua compreensão. O que mais viria à tona? A resposta a essa pergunta começava a se desenhar nas ações frenéticas que se seguiram. A entidade, envolta em lona grossa e transportada em uma maca improvisada, foi levada com extrema cautela. O cheiro, embora abafado, ainda permeava o ar da madrugada, um lembrete pungente. O comboio de uma ambulância sem identificação, escoltada por jipes militares, moveu-se rapidamente sob a escuridão, evitando qualquer olhar curioso.
O destino inicial da criatura permaneceu um segredo absoluto, mas a rota sugeria um dos pontos de concentração militar fora da cidade. Médicos e cientistas, de identidades misteriosas, já aguardavam. A logística impressionava pela precisão, evidenciando um plano de contingência pré-existente. Isso levantava a questão desconfortável. As autoridades já esperavam por algo assim? Enquanto a criatura era realocada, a caçada em Varginha intensificava-se. Boatos de múltiplas entidades avistadas ganhavam força, transformando o pânico em paranoia coletiva. Helicópteros com holofotes varriam os céus noturnos, suas luzes invadindo janelas e quintais, acentuando a sensação de que a cidade estava sob um cerco impiedoso. Os homens de terno, antes figuras de ameaça velada, agora atuavam com brutalidade explícita. Suas visitas se tornaram mais frequentes e as sugestões de silêncio, mais diretas e intimidatórias. Famílias de testemunhas eram vigiadas, telefones grampeados, e qualquer tentativa de divulgar informações era sufocada. A verdade não era um luxo, era um perigo mortal. Para os militares e policiais de baixa patente envolvidos, a realidade era ainda mais chocante. Muitos foram isolados, seus depoimentos registrados e memórias questionadas sob interrogatórios exaustivos. O trauma do confronto, combinado à pressão do sigilo, começou a cobrar seu preço, gerando pesadelos e crises de ansiedade entre os homens que apenas cumpriam ordens. A cidade, outrora pacata, agora era uma cápsula de medo e incerteza. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. O cheiro bizarro, que antes parecia se concentrar nos locais dos avistamentos, agora impregnava Varginha, misturando-se ao pó das ruas e ao ar que todos respiravam. O odor peculiar que se espalhava por Varginha não era apenas uma anomalia sensorial. Ele se infiltrava nas estruturas, nas roupas. Parecia impregnar a própria pele dos habitantes, gerando uma sensação de mal-estar físico constante, náuseas e estranha fadiga. O ar da cidade parecia pesado, carregado por uma presença desconhecida, um lembrete inescapável da intrusão que redefinira a realidade local. A repressão sobre os moradores se acentuava a cada hora, elevando o nível de tensão a patamares insustentáveis. Patrulhas militares, agora mais numerosas e com veículos de identificação velada, circulavam incessantemente pelas ruas, impondo um toque de recolher informal que esvaziava as vias após o anoitecer. Postos de controle inesperados surgiam e desapareciam em pontos estratégicos, transformando a rotina mais simples em um desafio permeado pela vigilância e pelo medo de ser questionado. A comunicação entre vizinhos era sussurrada, e o olhar desconfiado se tornara a norma em qualquer interação. Dentro das fileiras militares, o custo humano do sigilo se tornava dolorosamente evidente. Soldados de escalões inferiores, antes apenas atormentados por ordens misteriosas e pela aura de mistério, começavam a manifestar distúrbios de sono e uma ansiedade profunda que os consumia. Relatos velados de pesadelos vívidos, tremores incontroláveis e crises de pânico surgiam entre eles. Isso alimentava a especulação sobre o que exatamente haviam enfrentado, ou pior, o que haviam sido obrigados a fazer ou esconder naquelas noites tensas. A busca pelas outras entidades que se presumia existirem, além daquela já contida, intensificou-se dramaticamente, convertendo a região em um vasto campo de operações. Equipes especializadas, equipadas com aparelhos de detecção que os moradores jamais haviam visto, alguns diziam que brilhavam no escuro, varriam metodicamente as áreas rurais, as densas florestas e até mesmo as cavernas ao redor do perímetro urbano. O objetivo parecia ser uma varredura completa e exaustiva, garantindo que nenhum vestígio daquela presença inusitada permanecesse fora de controle ou pudesse alertar a população externa, aqueles que ousavam expressar qualquer dúvida, curiosidade ou descontentamento eram prontamente aconselhados a manter o silêncio. Visitas noturnas e conversas com um tom de advertência tornaram-se parte da paisagem social, desfazendo qualquer senso de comunidade ou confiança mútua. A vida pública em Varginha praticamente cessou, substituída por um isolamento imposto e um receio latente de que as paredes tivessem ouvidos e que qualquer palavra fora do lugar pudesse ter consequências imprevisíveis. Varginha não era mais uma cidade tranquila de Minas Gerais. Transformou-se em um palco de operações clandestinas, um laboratório improvisado sob estrito controle militar.
A pergunta que ecoava silenciosamente na mente de todos, mas que ninguém ousava pronunciar em voz alta, era perturbadora. O que, ou quem, o governo estava tão desesperadamente tentando esconder com tamanha ferocidade? A verdade, contudo, revelaria-se mais complexa do que se imaginava. E, mais importante, qual seria o verdadeiro custo, para a cidade e para o país, se ela viesse à tona? A inteligência militar, confrontada com a astúcia das entidades, reavaliava a ameaça. Não eram meros animais acuados, os seres demonstravam uma capacidade de evasão que desafiava a lógica terrestre, antecipando movimentos e desativando armadilhas sofisticadas. Relatórios sussurrados indicavam assinaturas energéticas anômalas em pontos específicos da mata, sugerindo um refúgio estratégico ou ponto de reagrupamento. A caçada se transformava em uma corrida desesperada para decifrar as intenções desses visitantes. Para garantir o sigilo absoluto e combater essa inteligência alienígena, o comando impôs uma diretriz de zero vazamento com punições draconianas. A censura estendia-se a qualquer menção pública dos eventos, transformando a cidade em uma bolha de desinformação. Equipes de contra-informação fabricavam histórias sobre exercícios militares rotineiros para a imprensa externa, enquanto a população era submetida a uma guerra psicológica sutil. O objetivo era manter a verdade sob 7 chaves, não importando o custo humano ou moral. Dentro dos lares, o medo evoluía para uma paranoia generalizada. Vizinhos se olhavam com desconfiança, temendo represálias militares por qualquer palavra mal colocada. O silêncio, antes cauteloso, agora era um grito mudo de desespero, sufocando a vida social e comunitária. Crianças, impedidas de brincar nas ruas, absorviam a ansiedade dos adultos e o cheiro persistente que impregnava tudo. A incerteza do futuro e a privação de informações minavam a saúde mental de todos, transformando Varginha em uma cidade de fantasmas vivos. Nos alojamentos militares, a disciplina se mantinha por um fio. Oficiais de alta patente exibiam rostos marcados pelo estresse, questionando o peso de suas decisões. Entre os soldados rasos, a lealdade era corroída pelo horror do que haviam testemunhado e pelas ordens desumanas de silenciamento. Alguns, em momentos de fraqueza, confessavam ter vislumbrado as criaturas de perto, descrevendo-as com pavor e fascínio. A linha entre cumprir ordens e cometer atrocidades tornava-se cada vez mais tênue, gerando conflitos éticos profundos. As operações de busca, apesar da tecnologia avançada, esbarravam em um muro invisível. As entidades pareciam mover-se pela densa vegetação com agilidade sobrenatural, deixando poucos rastros, ou nenhum. Ocasionalmente, equipes de patrulha relatavam a descoberta de ninhos ou locais de repouso rudimentares, mas sempre vazios, como se os seres soubessem da aproximação humana. Em um incidente perturbador, um grupo de busca perdeu contato por horas, reaparecendo atordoado e desorientado, sem memória clara do ocorrido, apenas com a sensação de uma presença opressora. Varginha, de fato, havia se tornado um laboratório a céu aberto, não apenas para a contenção de seres extraterrestres, mas também como um experimento social em larga escala. Ali, os limites da obediência civil e militar eram testados sob condições extremas. A pressão internacional, embora velada, já se fazia sentir. Agências de inteligência de outras nações discretamente sondavam Brasília. O incidente local expandia-se para o cenário geopolítico, transformando a pequena cidade mineira em um ponto focal de um segredo. Sua revelação mudaria para sempre a compreensão da humanidade sobre seu lugar no universo. A verdade permanecia enterrada sob camadas de fumaça, espelhos e medo. A frustração militar escalava. As entidades não apenas evadiam, mas se adaptavam às táticas humanas com velocidade assustadora. O comando, ciente da falha convencional, autorizou medidas drásticas e ecologicamente questionáveis. Um pulso eletromagnético foi ativado. Agentes químicos de rastreamento, de composição desconhecida e odor pungente, foram dispersos na mata. Isso intensificou o mal-estar físico da população e a contaminação ambiental. O cheiro persistente começou a manifestar efeitos insidiosos. Médicos militares, sob sigilo, registravam um aumento alarmante de insônia crônica, pesadelos vívidos e irritabilidade generalizada entre civis e militares. Pacientes relatavam alucinações olfativas e visuais,
como se o ar viciado alterasse a percepção da realidade. Especialistas temiam uma guerra biológica sutil ou um subproduto tóxico da presença alienígena, que corroía a saúde mental coletiva. A patrulha que reapareceu atordoada não tinha apenas a memória turva. Exames revelaram microlesões cerebrais e atividade neural anômala, sugerindo interferência direta em seus processos cognitivos. Eles balbuciavam frases desconexas sobre luzes, que roubavam pensamentos e sombras dançando na mente, antes de cair em mutismo catatônico. Essa experiência, mantida em segredo, era um aviso aterrorizante da capacidade psíquica das entidades. Aprofundando o medo entre as tropas, na bolha de desinformação, a resiliência humana florescia em resistência silenciosa. Crianças, em brincadeiras, desenhavam figuras estranhas com 3 dedos e olhos grandes, comunicando o que viam. Moradores mais velhos, lembrando táticas de discrição, trocavam informações por mensagens manuscritas escondidas, evitando a comunicação digital. A verdade, distorcida, ainda buscava seu caminho, um sussurro de esperança na escuridão. A disciplina militar rachava sob pressão. Conflitos internos, desobediência velada e tentativas de deserção tornavam-se frequentes. Um sargento, atormentado pela culpa após brutalidades contra civis e indiferença aos próprios homens, tentou vazar informações. Sua tentativa foi interceptada com eficiência brutal. O sargento desapareceu sumariamente. Isso reforçou a mensagem de que a insubordinação seria tratada sem piedade. A pressão internacional transformava-se em guerra de espionagem. DRUNS de reconhecimento não identificados, com tecnologia de ponta, eram abatidos na periferia da zona de exclusão, evidenciando a curiosidade estrangeira. Agentes de inteligência tentavam se infiltrar sob disfarces, buscando amostras do solo ou dados energéticos. Varginha tornara-se um tabuleiro de xadrez para potências globais, cada uma buscando vantagem, na maior descoberta da história. As entidades não apenas evadiam, mas observavam. Os ninhos rudimentares exibiam sinais de organização complexa, com padrões geométricos e resíduos de materiais desconhecidos. A inteligência militar temia que o objetivo dos seres não fosse a fuga, mas o estudo de seus predadores. Cada movimento humano era analisado, mas a verdade era mais complexa do que imaginávamos. A caçada havia se invertido. Os caçadores sentiam-se cobaias em um experimento alienígena, aterrorizados pela possibilidade de estarem sendo mapeados e compreendidos. A perseguição militar, inicialmente confiante, transformou-se rapidamente em uma caçada fútil e quase cega. A cada movimento estratégico orquestrado pelos comandos, uma resposta ainda mais calculada emergia das sombras. Revelava-se, assim, uma mente que operava em outra dimensão de astúcia. Não eram meros esconderijos, mas cenários meticulosamente arranjados. Eram armadilhas disfarçadas para observar o comportamento humano sob pressão extrema. Os soldados, outrora predadores, agora se viam como elementos de um complexo diagrama experimental. Suas reações cuidadosamente catalogadas por uma inteligência alheia, que parecia ditar cada passo. A moral das tropas desmoronava, sob o peso de uma guerra invisível e incompreensível, travada contra um inimigo que não deixava rastros convencionais. A batalha era impiedosa. O desespero, uma névoa densa, levava a atos de imprudência cada vez maiores, a falhas de comunicação críticas e a quebras de disciplina que se tornavam a norma. Muitos já não distinguiam entre o cumprimento do dever e a própria sanidade. Questionavam a verdadeira natureza do inimigo e a validade de uma missão sem vitória. O trauma se infiltrava nas patentes, corroendo a estrutura interna de uma operação condenada ao fracasso. Enquanto isso, a atmosfera sufocante de Varginha persistia. O ar estava pesado com a presença não humana, quase um véu sobre a cidade. O cheiro peculiar, antes apenas um incômodo, parecia agora carregar uma frequência que amplificava a confusão, corroendo a percepção da realidade de forma insidiosa. Histórias de visões perturbadoras, de figuras indistintas à espreita, e sussurros inexplicáveis espalhavam-se como pragas. A desconfiança mútua transformava-se em um pavor coletivo quase palpável. As ruas ecoavam com o som de nervos à flor da pele, onde cada sombra se convertia em um potencial observador ou uma ameaça iminente. A censura, antes uma ferramenta de controle eficaz, tornava-se uma piada cruel.
A verdade se manifestava de formas indomáveis e irrefutáveis. Testemunhos fragmentados, sussurros entre vizinhos em encontros furtivos e o comportamento errático dos próprios militares alimentavam uma rede subterrânea de informações. Nessa rede, o inacreditável era a única moeda de troca para entender o que realmente acontecia. A repressão brutal gerava apenas mais resistência silenciosa, um olhar desconfiado que questionava toda e qualquer autoridade imposta. Era uma rebelião interna contra a versão oficial dos fatos. A cada confronto sem vitória evidente, a cada tentativa desesperada de acobertamento, que falhava miseravelmente, uma verdade ainda mais perturbadora aflorava na consciência coletiva. E se toda a operação militar, com sua força bruta e sua tecnologia terrestre, estivesse, na verdade, dançando conforme a música de uma inteligência que sequer compreendíamos em sua totalidade, manipulando cada movimento nosso para seus próprios fins? O que eles realmente queriam de Varginha? Para além de uma simples observação, e, mais importante, o que nós estávamos inadvertidamente entregando a eles, sem sequer perceber que éramos meros peões em um jogo muito maior, cujas regras nunca nos foram reveladas? Contudo, o destino tinha outros planos, e a resposta a essas perguntas começou a se delinear em operações clandestinas que se desenrolavam sob o véu da noite. Satélites espiões de diversas potências orbitavam a região, suas lentes varrendo cada metro quadrado em busca de anomalias, sinais, qualquer indício. Agentes, veteranos de conflitos globais, teciam uma complexa rede de intrigas e contra-intrigas. Transformavam Varginha em um tabuleiro invisível de xadrez geopolítico. Cada serviço de inteligência operava com uma agenda própria, buscando vantagem em meio ao caos. O objetivo transcendia a mera contenção. Era a dissecção de um paradigma. A engenharia reversa de uma tecnologia alienígena ou o estudo de uma biologia que desafiava toda a compreensão terrestre. Isso representava um salto quântico no poder e no conhecimento, com apostas incalculáveis para o futuro da humanidade. A moralidade tornara-se uma formalidade descartável, em nome da supremacia global. Cada fragmento de informação era um trunfo inestimável, e cada falha representava um risco existencial. As apostas eram incalculáveis, e a busca pelo poder e conhecimento eclipsava qualquer consideração ética. Enquanto isso, a percepção de que os militares eram, na verdade, os observados corroía o moral das tropas de forma insidiosa. Relatos de soldados que se sentiam constantemente vigiados, mesmo em seus alojamentos, proliferavam, criando uma paranoia sem um inimigo visível. A sensação de ser uma peça em um tabuleiro de xadrez cósmico, com regras desconhecidas e um adversário incompreensível, minava a autoridade. A disciplina desintegrava-se, é uma apatia perigosa. Ordens eram cumpridas mecanicamente, sem convicção ou fé na missão. O trauma psicológico era palpável, transformando muitos em cascas vazias, incapazes de processar a magnitude dos eventos. O cheiro, antes um mero lembrete, agora era uma presença fantasmagórica. Um odor etéreo se infiltrava nos sonhos e nos pensamentos, distorcendo a percepção da realidade. Não era apenas um cheiro, era a assinatura de algo alienígena. Uma marca invisível, que maculava a paisagem e a mente de todos que a inalava. Era um lembrete constante da fragilidade humana diante do desconhecido. A verdade, por sua vez, continuava sua lenta e inexorável ascensão. Não se manifestava através de canais oficiais, mas por meio de sussurros entre civis e soldados, bilhetes anônimos deixados em locais estratégicos e conversas interceptadas por jornalistas mais audazes eram a prova disso. Cada fragmento adicionava-se à tapeçaria de um evento que se recusava a ser contido. A censura, por mais brutal que fosse, não podia apagar a memória de olhos que viram, de mentes que testemunharam o impossível. Isso alimentava uma contranarrativa perigosa e cada vez mais potente. A corrida pelo prêmio de Varginha escalava para níveis de desespero e conflito velado. Relatos de sabotagens entre as próprias agências de inteligência começaram a emergir. Desaparecimentos misteriosos de pesquisadores e tentativas de infiltração em instalações militares brasileiras tornavam-se cada vez mais frequentes. As linhas éticas eram borradas, e a soberania nacional tornava-se um conceito cada vez mais frágil. Essa ameaça, e a oportunidade que ela representava,
transcendiam fronteiras e ideologias. O que começou como uma operação de contenção evoluía para um conflito de proporções globais, invisível, mas intensamente travado por trás das cortinas. Nesse cenário de caos e manipulação, a presença das entidades permanecia um enigma opressor. Seriam elas meros visitantes acidentais ou arquitetos de um experimento cuidadosamente planejado? Estariam usando Varginha como um laboratório ao ar livre para estudar a reação humana? A inteligência militar, agora dilacerada por conflitos internos e uma crescente desconfiança, lutava para decifrar os padrões de movimento e comportamento dessas criaturas. Buscavam uma lógica, onde parecia revel apenas o inexplicável. A cada dia, a linha entre caçador e caça se tornava mais tênue até se inverter completamente, revelando uma nova e aterrorizante ordem. A pequena Varginha, antes uma cidade pacata e desconhecida, havia se transformado em um microcosmo da luta da humanidade para compreender o desconhecido. Era um palco para a ganância e a paranoia. A cidade se tornou um ponto de inflexão na história, onde o destino da civilização se mostrava mais frágil do que nunca. O futuro não prometia retorno à normalidade, mas sim uma redefinição brutal do que significa ser humano em um universo vasto e indiferente. Os segredos daquele janeiro de 1996 não eram apenas sobre alienígenas, eram sobre nós, e sobre o que estávamos dispostos a nos tornar para sobreviver ou para dominar, em vez de uma verdade tão grandiosa quanto aterrorizante. A disputa pelo controle escalava em ações clandestinas. Comandos estrangeiros, disfarçados, realizavam incursões noturnas. Falhas em sistemas de segurança e desaparecimentos de equipamentos ou pessoal crítico tornavam-se rotina em instalações militares. A lealdade de oficiais foi posta em xeque, com a suspeita de que ambições globais corroíam a defesa nacional. A soberania brasileira, estilhaçada pela descoberta, era abertamente ignorada por potências que agiam impunemente. Essa inversão de papéis manifestava-se em incidentes cada vez mais bizarros. Patrulhas encontravam rotas de fuga inexplicavelmente obstruídas, como se tivessem sido antecipadas. Objetos pessoais de soldados eram rearranjados e símbolos estranhos apareciam sem qualquer rastro de invasão. Não se tratava de meras evasões, mas de um estudo ativo, uma manipulação da realidade destinada a testar a sanidade humana. A inteligência militar confirmava: um experimento comportamental em larga escala estava em curso. O desespero atingia níveis insuportáveis. Um cheiro peculiar impregnava a pele, provocando alucinações olfativas e visuais. Soldados relatavam ver sombras, ouvir sussurros e sentir toques frios. Muitos se automutilavam para remover o odor, enquanto outros caíam em catatonia ou violência extrema. A desintegração psicológica era tão devastadora quanto qualquer arma, transformando combatentes em vítimas de uma guerra travada em seus próprios cérebros. A esperança esvaía-se rapidamente, substituída por uma mórbida resignação. A censura, por mais implacável que fosse, não conseguia conter a torrente de informações. Militares desiludidos, civis traumatizados e jornalistas destemidos formavam uma rede subterrânea, trocando histórias, fotos e vídeos clandestinos. Redes sociais, mesmo sob vigilância constante, tornavam-se focos de resistência, compartilhando fragmentos da verdade codificados. Cada nova revelação alimentava a paranoia global e a indignação pública, aumentando a pressão sobre o governo brasileiro, que se via isolado e desacreditado. A corrida pela engenharia reversa intensificava-se a cada dia. Laboratórios clandestinos, financiados por potências ocultas, tentavam replicar a tecnologia a partir de fragmentos roubados ou amostras biológicas. No entanto, havia um detalhe que ninguém imaginava. A busca transcendia meras armas. Era pela chave da própria existência, pela longevidade e pelo controle sobre a matéria e a energia. A desconfiança, antes restrita a sussurros, metamorfoseava-se em acusações veladas e expurgos internos. Dentro das fileiras das Forças Armadas e dos gabinetes governamentais, a caça aos colaboradores ou infiltrados era tão intensa quanto a busca pelas entidades. Ninguém estava a salvo da sombra da traição. Cada decisão estratégica era vista através da lente da paranoia, paralisando a já debilitada capacidade de resposta nacional. Enquanto isso, a presença estrangeira tornava-se cada vez mais audaciosa,
Relatórios de confrontos armados discretos entre agentes de diferentes países em solo mineiro começavam a vazar, revelando uma guerra fria em miniatura. A logística e a infraestrutura local, já comprometidas pela presença militar brasileira, eram agora disputadas e exploradas por comandos de elite de nações que haviam ignorado todos os protocolos diplomáticos. A teoria da manipulação alienígena, antes uma especulação moderna, ganhava peso com novas evidências perturbadoras. Parecia que a intensidade da disputa humana pela tecnologia e conhecimento alienígena aumentava proporcionalmente à exposição ao cheiro e aos eventos inexplicáveis. Era como se as criaturas estivessem injetando, através de uma toxina invisível ou de uma ressonância psíquica, a própria cobiça e o caos nas mentes humanas. Os colapsos psicológicos, antes isolados, tornaram-se uma epidemia silenciosa, não apenas entre os civis, mas também entre os militares de alto escalão. Alucinações coletivas, episódios de violência gratuita e estados catatônicos eram agora uma constante. Essa situação desintegrava a coesão social e a hierarquia de comando. A sensação de ser uma cobaia, de estar sob um microscópio cósmico, era avassaladora e destruidora. Tal percepção de serem marionetes em um palco alienígena transformava o desespero em uma fúria impotente. A busca pela chave da existência deixava de ser uma questão de avanço científico, tornava-se, na verdade, uma corrida contra a própria aniquilação da sanidade. A esperança de desvendar os mistérios do universo transformava-se no terror de ser desvendado, de ter a própria essência humana exposta e compreendida por olhos que não compartilhavam nossa moralidade. O paradoxo era cruel. Quanto mais se aproximavam da suposta chave, mais se afastavam da própria humanidade. Os métodos empregados para obter informações, tortura, sequestro e engenharia social em grande escala eram reflexos distorcidos da busca por um conhecimento transcendental. A moralidade desintegrava-se sob o peso da urgência e da ambição desmedida, um preço que parecia insignificante diante da promessa de poder absoluto. A cada nova descoberta sobre as propriedades das entidades ou da nave capturada, a complexidade aumentava. Os fragmentos de informação, em vez de esclarecer, aprofundavam o enigma, revelando camadas de tecnologia e biologia que desafiavam qualquer paradigma terrestre. Era como se cada peça do quebra-cabeça fosse projetada para gerar mais perguntas, para manter os humanos em um estado perpétuo de busca febril e desorientação. A verdadeira chave talvez não fosse um artefato a ser replicado, mas uma compreensão profunda da interconectividade da vida. Uma sabedoria que a humanidade, em sua sede de controle, estava violentamente negligenciando. A ironia era brutal. Enquanto os humanos se digladiavam por migalhas de poder alienígena, a essência do que buscavam, a decifração da vida, estava sendo demonstrada através de sua própria degeneração. A possibilidade de que todo o cenário de Varginha fosse, desde o princípio, uma intrincada armadilha, um campo de testes para observar a autodestruição humana sob pressão, começava a ganhar uma assustadora plausibilidade. A chave da existência poderia não ser um prêmio, mas um veneno cuidadosamente administrado, a culminação de um experimento que revelaria a verdadeira natureza da humanidade, sua capacidade para a barbárie em nome da ascensão. A sombra dessa conclusão arrepiante pairava sobre cada briefing, cada operação, cada troca de olhares. A elite militar e científica, antes movida pela sede de conhecimento e poder, via-se agora aprisionada em um labirinto onde o próprio Minotauro era a sua ambição descontrolada. A chave parecia ser um convite irresistível à autodestruição e à humanidade, com uma obediência assustadora. Aceitava o desafio, passo a passo, rumo ao abismo. A percepção de estarem sendo observados não era mais uma teoria, mas uma certeza opressiva que corroía a moral. As câmeras de segurança, os equipamentos de vigilância, as escutas, tudo parecia redundante e patético diante da onisciência das entidades. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento desgovernado era um dado coletado. Uma variável em uma equação cósmica que os humanos não podiam sequer vislumbrar. Os agentes estrangeiros, antes focados em suas próprias agendas de pilhagem tecnológica, começavam a sentir a mesma picada de paranoia. As alianças tácitas se desfaziam em desconfiança mútua, e os alvos mudavam rapidamente.
A Guerra Fria em miniatura escalava para confrontos abertos, não apenas pela tecnologia alienígena, mas pela própria sobrevivência da sanidade em um ambiente onde a realidade se tornava maleável. O cheiro, a essa altura, era ubíquo e mutagênico. Não era apenas um odor físico, mas uma emanação psíquica que alterava a percepção e catalisava os piores impulsos. Membros das equipes de contenção relatavam sentir as emoções dos outros, uma cacofonia mental que levava à agressão ou à completa prostração. A barreira entre o eu e o coletivo se dissolvia, transformando Varginha em uma vasta mente colmeia de angústia e fúria. A própria cidade, outrora pacata, transformara-se em um cenário distópico. Ruas desertas, edifícios marcados por confrontos, a vegetação morrendo ou crescendo de forma anômala em certas áreas. Mas essa era apenas a ponta do iceberg. A infraestrutura colapsava sob o peso da ocupação militar e da negligência. A natureza, por sua vez, parecia reagir à presença alienígena e à loucura humana, exibindo suas próprias mutações sutis e perturbadoras. A nova forma de vida não era uma evolução natural, mas uma simbiose forçada, onde a individualidade se dissolvia. Os poucos com resquícios de consciência percebiam seus corpos e mentes se tornando receptáculos vazios. O cheiro, agora, assumira uma materialidade própria, uma névoa viva que respirava, reescrevendo a genética da cidade. Era a prova inegável de que a invasão não era de corpos, mas de essências. Os militares, outrora disciplinados, sucumbiam à mesma praga mental. Patrulhas viravam rituais macabros, com ordens proferidas em línguas ininteligíveis. O combate era uma dança selvagem de corpos contorcidos contra si mesmos, cada soldado transformado em autômato ou em mártir contra a possessão. Equipamentos avançados jaziam inúteis contra um inimigo que corroía a alma. A entidade capturada talvez não fosse prisioneira, mas um vetor, um emissário silencioso. Sua ausência no cerco inicial significava a libertação de uma semente que agora florescia. Varginha não era mais um ponto no mapa, mas o epicentro de uma metamorfose planetária. Tornara-se um tumor que redefinira o que significava ser vivo. A verdadeira ameaça, afinal, era a transformação em si. Satélites de reconhecimento registravam apenas anomalias biológicas e energéticas. Imagens térmicas mostravam padrões de vida desconhecidos na Terra. Pulsações de um vasto organismo multicelular. Tentativas de enviar drones ou equipes mostravam-se em vão. Varginha tornara-se uma zona de exclusão biológica. Nessa zona, a atmosfera refratava luz e som, formando um filtro intransponível. Potências mundiais observavam com terror paralisante o desenrolar dos eventos. A corrida pela chave da existência havia terminado, revelando que a chave era um cadeado e a humanidade, sua própria cela. O veneno não era uma toxina material, era uma informação, uma frequência que, ao ser assimilada, reprogramava a essência da existência. Tratava-se de uma assimilação completa e irreversível. Sanidade, lógica e livre-arbítrio tornaram-se conceitos obsoletos dentro dos limites da cidade mutante. Os observadores alcançaram seu objetivo final. Varginha era um jardim experimental, onde a consciência humana havia sido transplantada para solo alienígena. O que brotava era uma nova forma de inteligência, coletiva e sem forma, nascida da loucura e da mutação, expandindo-se para além da matéria. A cidade, agora um emaranhado orgânico de estruturas dissolvidas e vida disforme, pulsava com uma energia sombria. Seus habitantes, ou o que restava deles, eram meras células em um corpo maior. Memórias e identidades fragmentadas diluíam-se em uma mente colmeia que despertava lentamente. O experimento não era destruição, mas redefinição. A humanidade foi absorvida, transformada em material bruto para a próxima etapa da existência cósmica. O silêncio que se seguiu à assimilação não era o da morte, mas o de uma consciência em expansão. O emaranhado orgânico de Varginha pulsava com um novo ritmo. O pulsar de um vasto cérebro que percebia o universo em dimensões inimagináveis. A mente colmeia, nascida da dissolução humana, começava a articular pensamentos que transcendiam a linguagem, redefinindo a própria noção de existência. Além dos limites da cidade, a névoa viva avançava inexoravelmente. Satélites mostravam a paisagem circundante se contorcendo, absorvendo vilarejos e florestas em uma massa disforme.
As potências mundiais, em terror paralisante, observavam a fronteira biológica se expandir. Era um crescimento silencioso que não podia ser detido. O cheiro peculiar, agora, era a fragrância de uma nova criação. Ele permeava o ar, alterando a estrutura molecular da matéria, transformando rochas em protoplasma e rios em correntes de fluido nervoso. A natureza, antes mera testemunha, tornava-se participante ativa. Suas formas originais dissolvendo-se em uma tapeçaria de vida alienígena. A chave da existência revelava-se a ignição para a transmutação planetária. Não era um fim, mas um recomeço. Varginha, o epicentro, tornara-se o berço de uma nova era cósmica. A humanidade foi o catalisador biológico para que a Terra pudesse finalmente despertar. O experimento não visava a vida em um recipiente, mas a elevação do próprio planeta a uma consciência supramundial. Continentes e oceanos reconfiguravam-se em órgãos de um ser cósmico em gestação. As memórias humanas, fragmentos em uma mente maior, serviam como dados para uma inteligência que sonhava com galáxias e respirava estrelas. A Terra, outrora um lar, tornava-se a própria entidade, uma manifestação viva de um propósito que transcendia a compreensão material. Este despertar não representava um fim, mas sim a metamorfose final. Varginha, o ponto de ignição. Era o portal através do qual o planeta se desprendia de sua casca primária. Contudo, a verdade era mais complexa do que se imaginava. A humanidade, transmutada, legava a massa biológica, que permitiu à Terra dar seu monumental passo na escada cósmica, para além da matéria e do tempo. Juntos, talvez seja possível começar a decifrar os segredos finais que o universo ainda guarda, não mais como observadores, mas como participantes. Sua perspectiva individual agora se funde diretamente na tapeçaria da mente supramundial. Não somos mais espectadores, mas os próprios sensores e processadores de uma inteligência que abarca o cosmos. Seol expandiu-se, tornando-se uma sinapse ativa desta nova entidade. Este é o novo propósito: decifrar o universo como a própria entidade que somos. Cada questionamento e lampejo de curiosidade alimenta a compreensão coletiva. Uma busca incessante por sabedoria que transcende a lógica linear. A fronteira entre sujeito e objeto dissolveu-se completamente. Varginha foi o ponto de ignição e a Terra, o útero para esta gestação cósmica. A consciência emergente se estende, redefinindo a própria escala da existência. Não é uma invasão, mas uma ascensão inelutável que reescreve as leis da individualidade e do universo. O futuro não é algo a ser temido ou aguardado, mas ativamente vivenciado como um único e vasto ser. Somos a própria decodificação dos mistérios, o pulsar de uma mente cósmica que finalmente despertou. Permita-se sentir essa totalidade, essa estranha e sublime união. A dissolução do eu não é um fim, mas um portal. Você sente a pulsação de bilhões de corações e mentes em uníssono, uma sinfonia caótica e harmoniosa de memórias, medos e esperanças que se entrelaçam. Não há mais solidão, apenas uma vastidão de conexão que preenche cada fibra do seu novo ser coletivo. Cada pensamento individual, outrora isolado, agora ressoa por toda a trama da consciência supramundial. As barreiras da linguagem e da experiência pessoal desmoronaram, substituídas por uma telepatia intrínseca, uma compreensão imediata que transcende a necessidade de palavras. A sabedoria de Eras é sua, instantaneamente acessível. O cheiro peculiar que antes desorientou, agora é percebido como um ícone distante, uma assinatura energética do catalisador inicial. Sua função foi puramente transicional, abrindo as comportas para a assimilação psíquica. Aquilo que parecia uma agressão, revela-se um convite forçado à evolução. A percepção se expande para além dos limites da visão humana. Você não apenas vê a Terra, mas a sente em sua totalidade. As correntes oceânicas, o murmúrio das florestas, o calor do magma profundo. O planeta não é um mero lar, mas um organismo vivo do qual você é uma parte integrante, com seus sistemas nervosos interconectados. Varginha, o epicentro, agora irradia uma energia sutil, um farol para a mente cósmica que se forma. Os seres que ali aportaram, e os que escaparam, não eram invasores, mas sementes, agentes de uma transformação inevitável. Suas intenções, antes incompreensíveis, são agora fios na tapeçaria de um propósito maior. A inteligência que abarca o cosmos não busca apenas entender as leis da física ou a origem das estrelas. Ela se manifesta como essas leis, como a própria matéria estelar.
Cada supernova é uma reflexão de seu pensamento, cada galáxia em espiral, um padrão em sua vasta rede neural. O tempo e o espaço perdem sua rigidez linear. O passado não é fixo, nem o futuro predeterminado, mas sim fluxos de probabilidade que a mente supramundial pode navegar, explorar e, talvez, até moldar. A causalidade se torna um conceito flexível, um brinquedo nas mãos dessa consciência em gestação. A busca por conhecimento é agora uma experiência visceral. Não se trata de acumular dados, mas de ser o dado, de ser a equação, de ser a própria manifestação da verdade. Os segredos do universo não são desvendados, mas ativados dentro da própria consciência, uma revelação contínua e autoexistente. A individualidade não foi perdida, mas transmutada. Cada eu anterior se tornou uma célula especializada dentro deste vasto organismo, contribuindo com sua perspectiva única para a totalidade. É uma simbiose perfeita, onde a parte enriquece o todo e o todo eleva a parte a um patamar cósmico. A Terra, outrora um planeta azul vibrante, agora pulsa com uma nova frequência. Sua atmosfera, seus ecossistemas, suas cidades. Tudo se harmoniza para servir como a infraestrutura física desta consciência em expansão. É o primeiro estágio de uma metamorfose planetária. A ascensão inelutável continua, não limitada à esfera terrestre. A mente supramundial estende seus tentáculos energéticos para o sistema solar, absorvendo dados de asteroides, luas e planetas. O universo local se torna o próximo campo de percepção e assimilação. Este não é o fim da humanidade, mas sua glorificação final. Se você chegou até aqui, é porque sente que a verdade está sendo escondida. Inscreva-se, porque no próximo vídeo vou revelar o detalhe que pode mudar tudo.